Sim, existem. A polinização, eu acho que, não sei se todos os ouvintes já conhecem, né? Mas a polinização é o primeiro passo na reprodução das plantas com flores, né? As plantas, a gente sabe, tem plantas que não têm flor e tem plantas que têm flor. Então, vamos pensar só nessas que têm flores. E as flores, elas são, na verdade, os órgãos sexuais das plantas. E elas precisam, né? As plantas, elas não têm tinda, elas não paqueram, elas não se mexem. Elas precisam de alguém que possa fazer essa transferência de gametas, né? Para permitir a reprodução sexuada. Então, quem faz isso são os polinizadores. E chama polinizador porque o pólen, que contém, inclusive, o gameta que a gente chama, né, de gameta masculino, ele vai ter que ser transferido para uma outra estrutura na flor, que vai receber esse pólen até gerar o outro processo de fecundação, etc. E tal. Não vou me estender muito aqui. Então, isso é polinização, transferência de pólen. Então, quem é que faz esse processo? Pode ser vento, água, e aí a gente diz que esses são vetores, né, abióticos, ou seja, que não são seres vivos, e podem ser seres vivos. E aí a gente tem uma gama enorme. Temos as abelhas, que são inúmeras, né, temos uma diversidade enorme de espécies de abelhas. Tem borboletas, beija-flores, lagartos, é, besouros, moscas, que mais? Os morcegos, que eu falei nesse instante aqui. Todos esses são animais que se alimentam de recursos florais ou usam alguns recursos das flores ou visitam as flores e transferem esse pólen, ou seja, fazem essa polinização. As abelhas, uma curiosidade, as abelhas elas têm esse protagonismo assim na polinização, a gente pode dizer assim, por motivos assim que dois motivos principais. Elas de fato elas dependem dos recursos que as flores oferecem, no caso néctar e pólen, durante toda a sua vida. Então, desde um ovinho e a larva que está se desenvolvendo lá, ele precisa se alimentar do néctar e do pólen. Então, as abelhas elas sempre vão coletar esses recursos para alimentar suas crias. E também elas têm no seu corpo uma estrutura que a gente chama de pelos plumosos, que são pelinhos com ramificações, e essas ramificações dos pelos garantem uma melhor adesão do pólen. Então é como se elas fossem assim mais eficientes nesse processo de polinização. Mas não quer dizer que todas as flores dependem necessariamente de uma espécie de abelha, né? A gente tem uma variação enorme dentro disso aí, mas elas têm esse protagonismo porque de fato elas vão, as abelhas elas vão fazer sim polinização.